O médico antroposófico, como outros com formações diferentes, examina o quadro clínico dos pacientes por seus sintomas, por exame físico, laboratorial ou por imagem. Mas pesquisa também o seu desenvolvimento emocional, sua história de vida e como a tem conduzido ao longo dos anos. É por conta dessa filosofia que um antroposófico paulistano vê na depressão quase um sinal de saúde. Como médico antroposófico, o paulistano Michael Iari olha a depressão de um ponto de vista invertido. A depressão pode ser um sinal de saúde exatamente porque eu vivo numa sociedade extremamente doente. Uma sociedade que está muito doente me faz deprimido. Se eu estou com saúde, ao conviver, ao trabalhar, ao produzir nessa sociedade doente, eu preciso reagir a isso. Uma das reações é produzir sinais e sintomas de depressão. Ele se refere a longas jornadas de trabalho, cobrança de produtividade, incentivo à competição e ao consumo, fontes de insatisfação e que esvaziam a vida de significados. Quanto mais eu consumo, mais eu preciso consumir. E se eu vivo numa sociedade que define que quanto mais eu consumo, mais cidadão eu sou, isso se torna um perigo. Até por consequência deste estilo de vida, as relações humanas são muito afetadas. Um dos motivos está relacionado à tecnologia. A falta de vínculos afetivos nas relações virtuais pode levar ao isolamento. Então, os meus vínculos comigo mesmo e os meus vínculos afetivos que geram crise ou geram alegria, eles são cada vez menos frequentes. Então, isso é um dos motivos que a gente percebe do aumento da quantidade e da gravidade de pessoas com depressão. Por isso, o médico não se surpreende com as previsões da Organização Mundial de Saúde, que indicam que a depressão será a doença mais comum no mundo na próxima década. Cada vez mais nós estamos isolados uns dos outros. Cada vez mais é mais difícil eu me vincular ao outro. E por incrível que pareça, cada vez mais é mais difícil eu me vincular a mim mesmo, nos meus referenciais, nos meus valores, no que eu prezo para a minha vida, no que eu defino como o que eu realmente quero fazer da minha vida. O médico, especialista em medicina da família e comunidade, diz que não ter vínculos com outras pessoas e uma vida interior infeliz e isolada agravam a depressão. A depressão é um esvaziamento dessa vida interna, em que essa vida interna vai se tornando cada vez mais escura, falta de luz, falta de calor, falta de ação. Receitar remédios convencionais faz parte do tratamento da depressão, mas para o doutor Michael não é suficiente e talvez não seja o mais determinante para o tratamento. Então, na prática, de fato, se movimentar. Se ela não pode praticar um esporte ou ter uma atividade física regular, isso seria maravilhoso, mas que ela procure, então, por exemplo, caminhar todos os dias. Além de caminhar todos os dias, por que não dizer caminhar ao sol? O sol é esse símbolo da cura da depressão. E o sol, a gente sabe que até fisiologicamente é muito importante para tratar depressão. Então é movimento mesmo. Aceitar com resignação as mazelas da sociedade faz mal à saúde. É o que confirma a nossa especialista de hoje. Condição de vida precária se leva à depressão. A partir dessa precariedade, sofrimentos inclusive como humilhação, né, como menosprezo, alijamento, preconceito, discriminação, eu acho que está dentro do pacote precariedade de vida, tem consequências inclusive já também estudadas com modificações genéticas a partir de traumas. Quer dizer, já se tem estudos mostrando que traumas são capazes de causar modificações funcionais do gene, não na estrutura do gene, mas na função do gene. Existe até um outro diagnóstico dentro da classificação internacional de diagnóstico médica que se chama síndrome do estresse pós-traumático.
onde a pessoa reage com sintomas muito parecidos com a depressão a partir da vivência de um trauma. E quando se lê isso na literatura, se coloca como exemplo de trauma, por exemplo, estupro, sequestro, vivência de guerra, vivência de assassinato, mas não se coloca, por exemplo, vivência de racismo, né, como um trauma. E eu só queria chamar a atenção para isso, né, de que existe raramente o olhar mesmo no meio médico, no meio psicológico, o olhar do racismo como uma vivência traumática e que ele entre na classificação de estresse pós-traumático e de reação depressiva. E para quem tem um caso de depressão na família e essa pessoa recusa o tratamento, há alguns caminhos a seguir. Porém, como esclarece a nossa especialista, na psiquiatria só existem duas situações onde legalmente se pode obrigar uma pessoa a aceitar o tratamento. É quando ela coloca a vida dela e a de outros em risco. Fora isso, a pessoa tem que querer. Que a família mostre que está entendendo que ela está precisando de ajuda e que não tá tendo nenhum juízo de valor em relação, não está recriminando por ela ter aquilo. Tentar, talvez, oferecer ir junto ao tratamento. Então, se você não quer fazer um tratamento, quem sabe você quer fazer alguma coisa que você gosta, sei lá, se a pessoa gosta de fazer um trabalho manual, ou gosta de fazer alguma coisa no jardim, na roça, ou vamos dar um passeio até a casa de alguém, ou se a pessoa gosta de cozinhar, tentar ir vendo se tira a pessoa desse estado de isolamento. E importante é não deixar esse familiar sozinho. E eu digo sozinho não só emocionalmente, mas literalmente. Porque se ela está com esses sintomas e não está querendo se tratar, ela pode estar correndo risco, né? Então, se você diz, bom, então vou deixar ele sozinho em casa e vou sair, pode ser que ele se faça alguma coisa, né? No sentido de se autoagredir. Se você quiser saber mais sobre o nosso tema de hoje, consulte os seguintes sites: abrata.org.br, neuróticosanônimos.org.br/depressão. Se você não tem como anotar, entre na nossa página na internet. Lá você encontra nossos programas e todos os links que acabamos de mostrar. tvt.org.br. Campanhas de esclarecimento não só da depressão, mas das doenças psiquiátricas em geral devem ser intensificadas. O preconceito ainda é grande em relação a estes transtornos. Por exemplo, se uma pessoa se afasta do trabalho por ter quebrado a perna ou sofrido um infarto, ninguém vai olhar torto. Mas se for por um diagnóstico psiquiátrico, terá colocado em sua história a pecha de maluca. Será discriminada por puro desconhecimento. Afinal, trata-se de uma doença como outra qualquer e que precisa ser tratada. E quanto mais cuidarmos do nosso estado de espírito, mais saudáveis seremos fisicamente. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima!